Nós sabemos que até hoje, dentro do cristianismo, o judaísmo, existem questões que às vezes ficam em aberto, existem algumas questões de igrejas cristãs que dizem, não, houve a mudança de Deus ou dos planos, ou Israel rejeitou Jesus como rei, e agora Deus está tratando com a igreja. Então Deus deixou Israel de lado e agora Ele está tratando com a igreja, e os filhos de Deus, os filhos de Abraão, são apenas os cristãos. Mas isto não é verdade. Isto aí é chamada teologia da substituição, como se Deus tivesse substituído Israel pela igreja. Não é verdade. A verdade é que Deus continua tendo a sua aliança com o seu povo, a sua aliança com Israel, e tem também o seu caminhar, a sua aliança com a igreja, com o seu povo. Mas como nós vamos ficar aí? Como nos acertar? Há igrejas cristãs que dizem, não, as festas bíblicas, Páscoa, Pães Asmos, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, tabernáculos, isto é somente para os judeus. E nós lemos na Escritura que o Senhor fala que essas festas seriam sempre lembradas. Foram dadas por Ele. Havia um propósito e elas se cumprem em Jesus. Elas se cumprem na história da humanidade. Elas se cumprem de uma maneira espiritual com Jesus e cada um de nós, tendo um significado tão especial. No início da igreja, nós vamos poder ver algo que aconteceu. É que logo que a igreja começou, logo que os gentios começaram a se converter, ou seja, povos pagãos, pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas que não eram circuncidadas, pessoas que não tinham noção nenhuma a respeito do Antigo Testamento, da lei, nem da história de Israel. Quando essas pessoas se converteram, os judeus começaram a dizer, eles têm de ser judeus, eles têm de se circuncidar, eles têm de guardar a lei, eles têm de estar dentro de todo o propósito de Deus revelado no Monte Sinai. E então, Deus mesmo trouxe, através de Pedro, lá vemos isto no livro de Atos dos Apóstolos, na história da igreja, Deus trouxe uma revelação muito especial. Quando Pedro estava ali por volta de meio-dia, esperando o almoço ficar pronto, estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, ele teve uma visão, um lençol que descia dos céus e que se abria cheio de animais, cheio de répteis, animais puros e impuros, comida, animais que podiam ser comidos pelos judeus e outros não, eram proibidos pela lei cerimonial lá de Levítico. E então ele ouviu uma voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Ele respondeu, não, Senhor, jamais pus uma coisa impura nos meus lábios, não farei isto, não vou desobedecer à lei. E era este o sentimento que se tinha a respeito de aceitar um gentio adorando a Deus junto com o judeu. Era este sentimento de não vou comer uma comida impura, não vou me assentar com alguém que não é circuncidado, não vou considerar meu irmão, filho de Deus, filho de Abraão, alguém que não guarda a lei, que não é circuncidado, que come qualquer tipo de comida. E Deus trouxe para Pedro esta revelação. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Deus então estava mostrando algo superior à compreensão que os judeus tinham. Por isso Jesus disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O odre vai arrebentar e vai perder o vinho e o odre. Vinho novo em odres novos que devem ser colocados. Vinho novo em odre novo. Então Jesus veio trazer
podemos dizer assim, mostrar com toda a luz da sua glória o plano de Deus, o propósito de Deus, e não poderia caber dentro da roupagem velha do judaísmo. Vamos ver o judaísmo logo, a Jerusalém sendo destruída, o templo sendo destruído, os judeus sendo dispersos pelas nações da terra, guardando a sua fé, mas sem o templo, sem os rituais, mas mantendo a sua postura, mantendo a sua fé, mantendo a Escritura e o vinho novo do cristianismo, o vinho novo em Cristo, em odres novos. E Paulo vai nos trazer isto aqui exatamente na carta aos Romanos. No capítulo 3, do verso 1 ao 8, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, responde ele, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo, então, ele vai trazer para os irmãos, vai trazer para os cristãos esta reflexão. Para os cristãos judeus, ele fala, qual é a vantagem de ser judeu? Tem uma vantagem? Ele disse, sim, em muitos aspectos. E ele vai falar principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A revelação veio para Israel. Os profetas, todo o Antigo Testamento nos traz essa raiz profunda, esse tronco onde nós fomos enxertados. A oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira. Na oliveira real, a oliveira brava, nós fomos enxertados através de Cristo, fazendo parte dessa história. Paulo diz, qual que é a vantagem? Sim, eles receberam a lei, eles receberam os oráculos de Deus. Foi dos judeus, Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, ela perguntou, Senhor, onde que devemos adorar? Nesse monte, onde os samaritanos adoram, ou em Jerusalém, como dizem os judeus? E Jesus disse para aquela mulher, ora mulher, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Vocês não conhecem Deus. Nós, disse Jesus, referindo-se a Israel, nós adoramos o que conhecemos, porque a adoração, a salvação vem dos judeus. Olha o que Jesus revelou. A salvação vem dos judeus. Seria ali do povo de Israel, seria ali no meio daquele povo separado por Deus, que viria o Messias, que viria o Salvador, que toda a obra redentora da humanidade aconteceria em Israel. Por isso Paulo diz, qual é a vantagem do judeu? Muita, sob todos os aspectos, porque eles receberam os oráculos de Deus. E ele continua perguntando, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados em tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Paulo faz uma pergunta, e daí? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus. Bem, vamos ver isto. Nós sabemos que hoje o Israel, a maioria do povo judeu ainda não crê em Yeshua, ainda não crê em Jesus. E Paulo diz, a incredulidade deles vai anular o plano de Deus. Por eles não crerem, isso vai ter uma influência, vai ter algo no propósito de Deus, vai desfazer a fidelidade de Deus com Israel e com a igreja. Ele diz, de maneira nenhuma. Deus é sempre verdadeiro. O homem
não consegue alcançar esta verdade de Deus. Mas ele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, porque está escrito, para seres justificado em tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Seguindo o texto, podemos ler, mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Vamos ver o que o Senhor quer nos falar com esta palavra. Paulo está analisando aqui e ele diz, olha, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que nós vamos falar? Será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Será que Deus não vai julgar os nossos pecados? Paulo diz, certo que não. Deus julgará o mundo. Se por minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, Paulo está mostrando aqui que o que Deus tem preparado para o seu povo, para Israel, a bênção que Deus preparou para Abraão, para Israel, Ele a preparou para todos. Ele a preparou para toda a terra, para todos os homens, sem fazer acepção de pessoas. Deus preparou a nação de Israel para que do meio daquele povo, livre do paganismo ao redor, livre daquela mitologia greco-romana, livre daqueles sacrifícios humanos, livre daquelas bacanais, daquelas festas e orgias terríveis, o seu povo pudesse ser preparado para dali vir da tribo de Judá o Salvador, Jesus. Este era o propósito. E Deus tem com o seu povo uma aliança ligada à terra, uma aliança ligada à vida de cada um em obediência à sua palavra. É isso que Deus tem. Mas a oportunidade e a salvação estão abertas para todos. Deus trouxe a mesma oportunidade para todos. Para aquele que crê, todo aquele que crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nos diz a Escritura. Paulo então está analisando essa questão do judeu, a questão do gentio, e ele mostra que no plano de Deus, no propósito de Deus, haveria estes degraus a serem galgados. Uma nação separada por Deus, na tribo de Judá, vindo o seu descendente, Yeshua, o Messias. E esse Messias traria e reconciliaria consigo o mundo, onde eu e você estamos incluídos. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Apaga, Senhor, toda a minha iniquidade. Dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para viver para a Tua glória, para ser Teu, para andar em Teus caminhos, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui. Usa-me. Enche-me da Tua presença. Enche-me do Teu Espírito Santo. Me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho. Senhor, e que Tu venhas abençoar a cada coração, cada pessoa que nos assiste, receba o toque do Teu Espírito Santo, o toque de cura para os que estão enfermos, o toque de libertação para os que estão oprimidos, o toque do Senhor que traz vida abundante e que traz o suprimento para aqueles que estão vivendo momentos difíceis.
traz tua resposta, traz o teu milagre, traz o teu favor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.